programa Espaço Feminino está no ar a partir de agora. O Espaço Feminino está no ar a partir de agora e não teria outra forma, outra maneira de não começarmos o programa de hoje a não falarmos de mais um feminicídio registrado em Patos de Minas. Desta vez, uma jovem de 23 anos. Ela foi assassinada de forma brutal, cruel, em frente à sua filha de 4 anos de idade. O programa Espaço Feminino sempre foi um programa para dar voz, para levar informações para todos, principalmente para as mulheres. E assim nós cumpriremos um dos princípios deste programa de hoje. Yasmin tinha apenas 23 anos, uma jovem sonhadora que teve a vida interrompida. Ela foi assassinada, como eu disse, na frente da filha. Pela manhã desta quarta-feira, em uma entrevista exclusiva, eu conversei com uma familiar de Yasmin. Ela contou os últimos momentos da jovem com a família. Contou quem era a Yasmin. Falou também a respeito deste relacionamento. E durante esta entrevista, uma das frases que me marcou é que a entrevistada disse o seguinte: quando a Yasmin era questionada sobre o relacionamento, ela sempre dizia: é preciso dar uma segunda chance para as pessoas. A partir de agora, você acompanha essa entrevista exclusiva feita pelo jornalismo da NTV. Agora eu converso com a Denise. A Denise, ela é tia e madrinha também da Yasmin. Denise, primeiro, muito obrigado por nos receber a equipe da NTV. Eu já começo com a seguinte pergunta: qual foi o último contato que você teve com Yasmin? Então, eu estava de férias em julho, né? Eu vim para Patos e a gente ficou durante as minhas férias todas aqui. Ela vinha aqui para minha mãe, a gente ficava junto. Por telefone foi semana passada. Como foi esse contato por telefone? Foi tranquilo, a gente conversou por mensagem, né? Perguntei da Isabela como que ela estava. Ela sempre falava que estava bem, né? Então foi assim, um contato rápido, né? Eu evitava falar com ela. Por quê? Porque eu senti, já presenciei que ele não gostava muito. Então assim, como ela trabalhava o dia todo, à noite ela ia pro curso, ela tinha, né, o tempo corrido e precisava cuidar da Isabela. Então assim, a gente sempre falava muito rápido, né? Só para saber como que estava mesmo, sabe? E evitava porque ele não gostava. Denise, no domingo você chegou a conversar ou ter a vontade de ligar, ter um contato com Yasmin? Domingo de manhã eu senti vontade de ligar de vídeo para ela, mas eu não liguei, porque justamente para evitar que ele pudesse brigar com ela. Veio isso na minha cabeça, falei assim, não, ele não gosta, domingo ele está em casa, eu prefiro evitar. Meu filho também, a gente fez uma chamada de vídeo e meu filho depois até falou, mãe, eu também senti vontade de falar com ela, a gente colocar a Isabelinha no... Mas também por esse motivo a gente evitou. Denise, e horas mais tarde chega a notícia que o Mauro Vinícius tinha matado a Yasmin. Como que você recebeu essa notícia? Nossa, parecia um pesadelo. A mãe dela me ligou e me falou diretamente, eu fiquei muito abalada e eu não sei te explicar o que eu senti na hora. Parecia que era mentira, que eu estava sonhando, porque a Yasmin não merecia isso não. Yasmin é uma menina muito doce, maravilhosa. A Yasmin não merecia isso não. Sabe, ela estava tão empolgada com esse curso dela, esforçando. Às vezes ela me ligava, Dindinha, eu estou muito cansada, tá exaustiva a minha rotina com o trabalho, cuidar da Isabela. A Isabela é muito bem cuidada, é uma menina maravilhosa. Então assim, ela falava, eu acho que eu vou deixar, Dindinha, o curso e fazer mais na frente. Eu falei, Yasmin, não desiste não, porque a vida é assim mesmo, você tem que passar isso logo para você terminar, né, e evoluir.
na sua questão profissional, mas ela ficava bem cansada e queria colher muitos frutos desse curso, né? Denise, ela teve o curso, a vida, vários sonhos interrompidos nesse domingo. O Mauro Vinícius, ele chegou a registrar um vídeo, áudio também, em que foi republicados nas redes sociais dele, melhor dizendo. Como que você, a sua família, enxerga tamanha crueldade? Eu não consigo entender como que ele teve coragem de fazer isso. Esse vídeo chegou na nossa família, teve gente que assistiu da nossa família. Eu não quero assistir. E eu acho, como que as pessoas têm coragem de reproduzir isso, de ficar ouvindo uma criança pedir, pelo amor de Deus, para o pai não matar a mãe, sabe? Então, como que as pessoas... Eu fico muito triste com quem também ficou passando esse vídeo, repassando esse vídeo, porque não sabe o que a gente está sentindo, sabe? Parece que a gente está num pesadelo, que qualquer hora a gente vai acordar, porque está muito difícil para todos nós. Hoje eu vou embora, vou deixar minha família e eu não sei como é que vai ser com eles. Meu pai e minha mãe estão muito abalados, né? Meus irmãos, o Hugo, o pai dela, a filha chama o tempo todo, pergunta, conta o que aconteceu. Como a criança está hoje? Ela está muito abalada. Ontem eu até percebi que ela tem evitado, ela afastou do meu esposo, do meu filho, que ela ama demais, que ela beija, abraça, parece que ela associou a figura masculina ao que aconteceu, entendeu? Mas ela pergunta pela mãe, a gente já falou para ela que a mãe dela está com Jesus, mas ela chora o tempo todo, assim, chora não, perdão, ela chama, né? Fala que é a mãe dela, conta o que aconteceu em detalhes. Ela não conseguiu esquecer ainda, ela fala do sangue, de muito sangue, dos tiros, ela fala do jeitinho dela, mas ela fala. É muito triste, Matheus. Denise, hoje, algum familiar do Mauro Vinícius procurou vocês? Não, a gente não quer também. A gente não quer. A gente não quer. A gente não quer. O Mauro, nesse momento em que nós estamos gravando, ele está no hospital. Se ele pedisse perdão... Eu não tenho raiva dele, não tenho ódio dele. Tenho conversado isso muito com meus familiares, porque a gente precisa ser amor nesse momento, porque a Yasmin era muito amorosa. Ela sempre, quando a gente falava, Yasmin, sai desse relacionamento, ela falava, Dindinha, a gente precisa perdoar as pessoas, a gente precisa dar uma segunda chance, sabe? Só porque ficou claro que a gente não muda as pessoas, né? É a essência da pessoa. Eu não desejo mal nenhum para ele, só não quero contato. Eu acho que o que ele fez com a Isabela, com a Yasmin, sabe? Deixar a filha dele assistir aquilo, não é uma coisa de uma pessoa, um ser humano. E eu não quero que ele tenha mais contato com ela. Ele é pai, mas ele não foi pai. Ele traumatizou essa menina pro resto da vida. Ele tirou a vida da Yasmin com a filha de 4 anos para criar. Vai fazer 4 anos. O que vai ser dessa menina? Nós temos muito amor para dar para ela, mas não é o amor de mãe. Não é o amor de mãe. A partir de agora, como que a família segue? Então, infelizmente eu vou ter que voltar para a Bahia, né? Que eu sinto que a Isabela é uma missão minha, como a Yasmin foi. Porém, a gente vai ter que ser forte, eu vou voltar. A mãe dela a avó dela materna vai cuidar da Isabela, com o apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos que estão aqui mais próximos, né? E você me contava, para nós finalizarmos a nossa entrevista, sobre um pedido, sobre o vídeo e também áudios que estão na internet. Gente, apaga, não faz isso não. É muito triste pra gente, família, porque já tá tão dolorido, tá tão difícil e as pessoas vão ficar procurando esse vídeo, sabe? Tá no Brasil todo, tá rolando esse vídeo, sabe? Eu não consigo compreender que as pessoas sentem prazer em passar um vídeo desse pra frente. É muito sofrimento. A Yasmin era uma menina muito boa. Eu queria até deixar isso claro, porque na reportagem que eu vi, falando que ele falou que a Yasmin estava traindo ele, ela não ia fazer isso. A Yasmin não fez isso, a Yasmin nem tempo tinha.
hora nenhuma ela ia fazer isso, não. Se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar com a Yasmin, o que você falaria, Denise? Eu acho que eu ia abraçar ela e ficar abraçada, colher. Colher como eu penso toda hora se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria batido o pé. Que se as mães não concordam com os relacionamentos, não existe esse negócio. Todo mundo fala, vocês respeitaram a opinião dela. Não respeite, não. Bata de frente. Acolha sua filha, lute pela sua filha antes que aconteça isso que aconteceu com Yasmin. Denise, existem milhares de pessoas. Esse caso aconteceu aqui em Patos de Minas, ganhou repercussão em todo o Brasil. E eu tenho certeza que várias tias, tios, diversas pessoas gostariam de abraçar cada um de vocês. Em nome de todas essas pessoas, eu posso te dar um abraço? Muito obrigado pela entrevista. Que Deus possa dar consolo para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Larissa. São mais de 10 anos que eu trabalho com jornalismo. E eu confesso para você que está nos acompanhando que foi uma das matérias mais desafiadoras, mais difíceis. A gente não mostrou, obviamente. Mas durante esta entrevista, eu encontrei o pai da Yasmin, avô, tios e também a filha. É tão difícil você encontrar uma situação como essa e ver ali na sua frente um sinal de pureza. Daqui, eu sei que no futuro essa criança vai ter acesso a todas as informações. Então daqui eu quero te desejar muita força e saiba que você é muito especial. Uma outra parte também, essa não foi para o ar, é a maneira em que a família está trabalhando com essa criança que, como a madrinha disse, vai completar 4 anos. Essa criança pergunta pela mãe. E a resposta é que Jesus a levou. E quando chega nesse horário da nossa primeira edição, tem uma imagem da casa em que ela olha e pergunta, segundo um familiar me contou: será que Jesus devolve a minha mãe? Difícil, né? Mas olha, como você sabe, o programa Espaço Feminino ele é feito para você. Por isso eu quero a sua participação. 99947-4515. Eu quero que você, a partir de agora, você que esteja passando por algum tipo de violência, você que esteja com alguma dúvida, fique à vontade para que você possa mandar aqui para o nosso programa WhatsApp 99947-4515, o telefone 3821-4488. Pode mandar. A sua identidade vai ser preservada porque, como você pode acompanhar a partir de agora, todo o nosso cenário ele está vazio nesse momento. Mas na volta do intervalo, nós vamos receber especialistas em que nós vamos discutir, em que nós vamos falar sobre violência contra a mulher, que nós vamos falar, sim, sobre feminicídio. É hora de dar um basta. Voltamos já.
Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino e hoje a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala sobre feminicídio. E eu quero muito a sua participação. 99947-4515, 3821-4488. Eu quero que você faça parte deste programa e que você possa esclarecer todas as suas dúvidas. Pode ter a certeza que a sua identidade vai ser preservada. Porque aqui no nosso time, para que a gente possa levar todas as informações, eu estou recebendo hoje a Franciele Gonçalves, ela que é advogada. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é tudo nosso. Estamos recebendo também a doutora Kátia Mendes. Doutora, seja bem-vinda. Novamente agradeço o convite. Lamento pelo motivo, de estarmos aqui novamente, mas estou sempre às ordens. E também estou recebendo hoje a Karen Diani, ela que é psicóloga infantil, adulta, em suas diversas áreas da psicologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos e a todos que nos estão acompanhando hoje. Olha só, gente, quando eu conversei, fiz o convite para que vocês viessem, é justamente com o intuito para quem está em casa agora também poder tirar as suas dúvidas. A doutora Kátia, ela sempre participa aqui com a gente e a gente sempre faz questão que a doutora Kátia esteja aqui. Porque, doutora, infelizmente, há pouco apurei um dado com a Polícia Civil. Nos últimos anos, foram 2 feminicídios registrados na 10ª Região de Polícia Civil. No último ano, também 2 registrados, segundo os dados. Também 2 registrados aqui em Patos de Minas em 2024. São casos que levam à morte, doutora. E que por muitas vezes as vítimas elas permanecem em silêncio, né? Matheus, coincidentemente, ontem foram divulgados alguns números do cenário nacional no primeiro semestre desse ano. E infelizmente, fazendo um paralelo com o caso que comoveu a cidade inteira, 81% dos feminicídios que aconteceram no Brasil no primeiro semestre de 2024, as vítimas não tinham medida protetiva ou não fizeram a denúncia à autoridade policial ou ao judiciário, enfim. Eram situações que elas viviam em situação de violência, mas, como você acabou de dizer, em silêncio. E por que eu faço questão de trazer esse dado? Porque reforça a importância da denúncia. E aqui eu não estou assegurando que, a partir da Lei Maria da Penha, da medida protetiva concedida, nós não podemos dar 100% de garantia de que nada vai acontecer, mas é um fato que ela, tendo uma medida protetiva a favor dela, por exemplo, a PPVD vai passar a acompanhar o caso dela. E quando fala acompanhar o caso dela, vai passar a fazer visita para a vítima e para aquele agressor. Ou seja, vai acompanhar a situação a ponto de, se Deus quiser, não acontecer, não chegar ao ponto de nós estarmos aqui para discutir, infelizmente, a morte de mais uma mulher em razão desse tipo de violência. Doutora Franciele, quando a mulher ela toma a atitude em denunciar, como que ela chega muitas das vezes no consultório do advogado? Com vergonha? Sim, Matheus, infelizmente, eu acho que um dos principais sentimentos é esse constrangimento, né? Esse sentimento de estar sendo humilhada, essa vergonha de falar o que aconteceu mesmo. Então, é até difícil para a gente no escritório, igual eu que trabalho na área de direito de família, atender essas mulheres, né? Porque, às vezes, a gente tem que mostrar que elas estão vivendo em um ambiente de violência, porque nem mesmo elas sabem disso. E aí, doutora Karen, a gente tem diversos sentimentos. Acredito eu que o maior seja o medo. E como administrar tudo isso? Extremamente delicada essa pergunta. Eu acho que o medo e a ansiedade no momento tem causado assim grandes mudanças no mundo de forma geral.
E esse medo, ele vem de ser julgada, de ser oprimida, dos vizinhos saberem, de julgarem. E até nesse caso em específico, eu vi várias pessoas na internet mesmo comentando sobre as reações da mulher nessa situação. Estava vendo ali atrás, né, a entrevista em que diziam se ela tinha traído ou não o companheiro, e independente disso, né? Então, o medo dessa agressão piorar, né? E o medo deve ser administrado com muita ajuda, com muita segurança e independente de julgamentos. Porque quanto mais a gente julga, mais o medo acontece, mais ele se expande. E a gente precisa muito do acolhimento. Doutora Kátia, a gente até conversava no bastidor que uma história quase semelhante à de Patos de Minas aconteceu hoje. Foi hoje no estado do Paraná. Eu estava inclusive lendo as notícias, né? Porque infelizmente a gente tem que ler. E eu até imaginei que se tratasse do caso aqui de Patos. E quando eu fui verificar, na verdade é um caso que aconteceu no Paraná. E a situação ainda era um pouco mais chocante, se é que é possível. Porque além de ter sido na frente de uma criança de 2 anos do filho, a mulher também estava grávida. E é óbvio, a gente estava também conversando nos bastidores que todas nós nos comovemos quando acontece um feminicídio. Mas nesse caso em específico tem um fator que deixou todo mundo abaladíssimo, que é a questão da criança, né? Porque se você for analisar, o ápice da violência aconteceu, infelizmente nós não temos o que fazer pela Yasmin. Mas nós também tivemos sim uma violência que se estendeu a uma criança. Aquela criança, como é que vai ser? Né? Ela tá traumatizada, ela perdeu a mãe. Isso tudo, infelizmente, né, quando for julgado, tem que ser ponderado. E aí, doutora Kátia, nessa entrevista, a tia, a madrinha da Yasmin, ela dividiu comigo que a criança ela tem até se afastado de alguns homens da família. Ela tem, de acordo com essa familiar, para ela associado a imagem masculina ao que aconteceu. Ela descreve com os detalhes do jeitinho dela para os familiares tudo o que aconteceu. E aí, doutora Karen, como fica o psicológico de uma criança de 2 anos, que o fato aconteceu em outro estado, de que vai completar 4 anos, que aqui em Patos de Minas, e que ganhou repercussão em todo o Brasil? Quando a gente fala de um luto, principalmente assim, vivido por uma tragédia tão grande assim, compartilhado por pessoas, né? A gente estava falando até quando essa criança crescer e poder, tiver acesso a esses vídeos também. O luto, ele magoa a todos nós, independente. Adultos, crianças, jovens, idosos. E isso deve ser deixado muito claro para a criança, de forma muito clara. Usar mesmo a palavra morte, porque eu estava até comentando com as meninas, quando a gente diz para uma criança que a pessoa, o familiar, descansou, ele descansa e ele volta à vida. Ele volta. Se vai viajar, ele também vai voltar, né? É muito doloroso dizer isso para uma criança de 3, 4 anos. Mas essa palavra realmente ela tem que ser usada e tem que ser dito para essa criança que essa pessoa não vai voltar. Para que isso, de alguma forma, cause um mínimo de conforto possível. Porque uma criança, realmente, eles não entendem o sentido fora da literalidade, né? Quando a gente fala sem a literalidade, né? Nesse sentido fantasioso, é tudo muito real. Uma criança que vive um luto de forma tragédia, dessa forma que foi, né? Pode desenvolver, isso estou falando de forma geral, né? Pode Sim. desenvolver transtornos psicológicos, pode ser que se desenvolva também uma depressão, uma ansiedade social, uma dificuldade de interação, onde a gente verifica
onde mais ocorre os problemas são na escola, porque a criança passa a ter uma dificuldade escolar também, né? E se a família não consegue lidar sozinho com isso, sim, procurar um profissional habilitado da área da psicologia para orientar também eles, né, a como lidar com essa criança, principalmente assim para poder levar da melhor forma possível, o que realmente assim é inconformável, não tem como conformar com isso. Com toda certeza. Doutora Kátia, doutora Franciele, a gente sempre fala de diversos direitos, mas tem também algo de direito para essa criança que fica? Bom, desde o ano passado, nós temos uma lei que instituiu uma pensão para menores e dependentes de vítimas de feminicídio, né? Então, muito provavelmente, os casos que nós estamos exemplificando aqui, que infelizmente aconteceram, essas crianças vão ter direito a esse auxílio, tá? Acredito não, o valor, acho que é de um salário mínimo, mas enfim, existe esse auxílio. E hoje, por coincidência, está numa palestra, eu dei essa informação pela primeira vez, assim, nas minhas falas. E não é porque eu considere essa informação irrelevante. Pelo amor de Deus, eu não considero irrelevante, ela é muito importante, né? Faz toda a diferença, inclusive, na vida, a partir de agora, de quem passa por isso. Mas é porque a gente sempre trabalha, quando a gente fala em prevenção, conscientização, quando a gente fala porque a gente não quer que aconteça, é porque a gente não quer que aconteça mesmo. Se você prestar atenção, eu nunca vim aqui, ou eu nunca fiquei enfatizando o tamanho da pena que o feminicida pode pegar. Porque, primeiro, que pode aumentar a pena, pode, enfim, colocar 1000 agravantes, porque na hora do fato, ele não liga para isso, ele simplesmente não liga, ele ignora isso. E por que ele ignora? Porque ele tem muito certo na cabeça dele que aquela mulher é dele. Ele tem aquilo, para ele é tudo muito concreto. Ela é minha, eu faço dela o que ela quiser, e, enfim, aí ele vai inventar as neuras, as coisas mais, as hipóteses, as mais absurdas para justificar o que ele fez, né, o que eles fazem, mas é um fato. A questão não passa pelo direito penal, a solução não passa pelo direito penal. A solução passa por uma coisa muito básica chamada educação. Mateus, hoje, voltando ao exemplo que aconteceu, eu falei para uma turma, enfim, acho que de umas 60 pessoas, e 80% eram homens. E, ultimamente, eu tenho ficado muito feliz quando eu vejo que nós estamos falando para homens, porque a gente chegou num ponto que a gente precisa, sim, conversar com eles e fazê-los entender que o que eles aprenderam no decorrer da vida sobre a nossa estrutura patriarcal, sobre uma sociedade machista que nós somos, que está errado. O machismo mata. Exatamente. Vou repetir para vocês. Vocês nunca viram nenhum homem ser discriminado por ser homem, mas a gente vê mulher sofrer todo tipo de violência todos os dias por ser mulher. E isso precisa ser lido para eles, ou eles precisam entender de uma forma para que não cometam essas violências e, principalmente, para que corrijam o coleguinha do lado que eventualmente pensem que tá certo pensar daquela forma. Sim. Doutora. Exatamente. E outra coisa é que às vezes já vira tom de brincadeira, né? Exatamente. As pessoas brincam com isso e às vezes quando acontece um crime assim horrível como esse, que as pessoas vão se atentar, precisa conscientizar, precisa falar sobre isso, mas a gente tem que começar antes, né? Igual a gente está fazendo aí a campanha do Agosto Lilás, buscando essa conscientização, mas ainda precisa de mais. Além de conscientizar as mulheres, de mostrar que tem que denunciar, né? De incentivar, os homens também precisam dessa educação, principalmente nas escolas. Começa lá. Com toda certeza. Direção, tinha colocado um recadinho na tela da Cida. Ela disse o seguinte: boa noite, Mateus. É muito difícil para esta criança crescer sem o carinho da mãe e ter na memória este terror. Doutora Karen, tudo o que a criança, agora falando de uma forma geral, um trauma em que ela passa na infância, semelhante a presenciar uma morte ou acidentes, essas cenas ficam para sempre guardadas ou elas vão se transformando, evoluindo no decorrer da vida dessa pessoa?
Isso depende muito. Eu vejo que, na maioria das vezes, algumas lembranças também são apagadas. Algumas lembranças traumáticas, principalmente. Também acontece disso se repetir muitas vezes, né, na mente da criança. E refletir justamente, né, o que a psicologia fala. Que a nossa infância é um reflexo da nossa vida adulta. Muitos pacientes assim chegam em consultório, doutor, eu não consigo, por exemplo, comer macarrão vermelho. E a gente vai tentar descobrir o porquê daquilo. Foi um filme, alguma coisa que viu na infância. Então, há algumas coisas até assim bem pequenas são refletidas na nossa vida adulta. O sentido de espera, né? De ficar esperando alguém chegar sempre, dificuldade de espera, né? Então sempre tem essa reflexão mesmo, esse reflexo, né, na vida adulta. E quando é uma tragédia, né, isso se intensifica muito mais e se torna cada vez mais pode, né, se tornar cada vez mais uma dificuldade de lidar na vida adulta. Doutora Franciele, quando a gente depara com um caso como esse, que daqui a algum tempo, não sabemos quanto tempo, vai ser julgado, mas como que a justiça entende hoje o feminicídio? Olha, Matheus, hoje o feminicídio é para agravar um pouco o homicídio, né? No caso ainda dela, que foi na presença da descendente, que é a filha, ele ainda pode ser agravado ainda mais em 1/3. Então, é difícil, né? Porque muita gente fala, a justiça não presta, tem que endurecer mais as leis. E demora, a gente sabe que demora, que ele vai a júri, né? Para ser julgado por esse crime. E Matheus, só complementando o que a Franciele está dizendo, porque é o seguinte, o crime de feminicídio tem pena prevista, salvo engano, de 12 a 30, obviamente vão ter as agravantes, né? E o feminicídio, ele é sim uma situação, um tipo penal mais gravoso que o homicídio, porque se mata em razão do gênero. Tá? E quando eu estou falando do gênero, eu estou falando daquelas mortes que se matou uma mulher em razão do desprezo que se tem pelo fato dela ser mulher. Aí você vai falar, mas onde está a relação? Está a relação, sim. A partir do momento que ele mata aquela mulher porque, enfim, ela não quer mais ele, ou porque ele, enfim, ele acredita que existe uma traição, que eu me recuso, inclusive, a trabalhar essa hipótese, porque independe se estava ou não traindo, ele não tem o direito de fazer isso. Inclusive, tese de legítima defesa da honra não é mais aceito, é incompatível com a nossa Constituição, o STF já definiu isso. Enfim, quando ele mata em razão do gênero, pelo desprezo em relação ao gênero, é quando acontece o feminicídio. E aqui eu estou falando, nesse tipo de situação, eu estou falando quando mulheres trans, inclusive, são assassinadas, porque está matando, por quê? Porque ele olha aquela pessoa que se identifica o que é mulher e fala, olha, ela é inferior, ela me deve obrigação, ou ela tem que me obedecer, porque no final das contas é por aí que eles pensam, ou que eles fazem, ainda que inconscientemente, pensando dessa pela forma. Condição, exata, né? pela Por condição. isso que precisa do feminicídio, a gente precisa de leis que sejam voltadas para as mulheres, igual a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Às vezes a gente precisa disso mesmo, porque olha a quantidade de feminicídio apenas pelo fato de ser mulher. Então, assim, é muito triste, né? A gente ter uma lei dessa, mas ela é necessária, né? Infelizmente, a gente tem essa realidade. A Beth mandou pra gente: boa noite, Matheus, eu e o Tiaguinho amamos vocês. Beth, Tiaguinho, um beijo pra vocês, também amo vocês. Parabéns à doutora Kátia Natpers por estar à frente na defesa das mulheres. A gente vai continuar falando mais sobre este assunto já, depois do intervalo. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Estamos falando sobre violência contra a mulher, estamos falando sobre feminicídio com as minhas convidadas, a doutora Kátia Andrade, também a doutora Franciele Gonçalves e também a doutora Karen Diani. Meninas, a gente está falando de mulheres
sendo mortas, como a doutora Kátia disse, por serem mulheres. Por terem homens que acreditam que a mulher é posse. E não é por esse caminho. E aqui, eu tenho 2 advogadas e também tenho uma psicóloga. Mas eu queria saber de vocês, antes da profissão, como que é receber notícias como essa? Que todos os dias um homem ameaça, um homem mata uma mulher. Fiquem à vontade. Vamos aqui. Eu particularmente, eu tento me preservar emocionalmente desses casos. Tento me preservar e você vai entender. Quando eu fico sabendo de uma tragédia, em uma situação que eu sei que tem vídeos, tem áudios, né? Eu tenho todo um cuidado para ler o que eu preciso. Eu não quero ver imagens, eu não quero, porque eu sei o quanto isso me afeta emocionalmente, eu sei o quanto isso me abala. E eu, de verdade, eu desconheço, pode ser que tenha, alguma advogada que seja uma advogada, inclusive feminista, uma advogada ativista no que diz respeito à defesa dos direitos das mulheres, e que seja insensível à pauta, porque não tem como. Infelizmente, a gente acaba tomando as dores. E quando eu falo tomar as dores, é aí que eu tô te contando que eu tenho todo um cuidado para me preservar emocionalmente, porque, invariavelmente, quando eu fico sabendo, por exemplo, de uma violência psicológica, nas casas de alienação parental, por exemplo, é uma situação que me deixa muito, muito preocupado e muito triste quando eu vejo que eu tenho alguma cliente minha que corre o risco de perder a guarda das filhas ou dos filhos em razão de uma falsa denúncia de alienação parental. Isso acontece todos os dias, acontece com frequência. Então, você acaba tomando as dores. Você tem que chegar num ponto e falar, olha, meu limite vai ter que ser até aqui. Só que o problema é como que você não se envolve, como que você não se comove com uma situação que nos trouxe até aqui hoje, por exemplo. Sim. Entende? É muito difícil mesmo. Eu, Matheus, assim, como mulher, respondendo a sua pergunta, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei, assim, extremamente triste, assim, senti muita dor pela família, ficava imaginando e sentia medo por ser mulher. E pensar, né, o que espera pra gente, né? A gente fica com medo, porque às vezes a gente se envolve com a pessoa, a gente não vai esperar que vai ser uma pessoa agressiva, que vai praticar violência psicológica. Às vezes, mesmo que se envolva, a gente sempre conta que a pessoa vai ser uma pessoa boa. Então, todo mundo tá aí, né? As mulheres podem acontecer isso, então a gente sente medo. E é igual a Kátia estava falando, a gente ainda como advogada e trabalha nessas causas, a gente se sensibiliza ainda mais. Semana passada, Matheus, até pegando um gancho no que a Franciele contou, eu estava dando aula para os meus alunos, 15, 16 anos meus alunos, e explicando para eles o contexto de violência doméstica, de violência contra a mulher que seja. E para nós, mulheres adultas, é muito fácil, muito tranquilo, e infelizmente, nós perguntarmos para qualquer uma de nós aqui, perguntar se conhece alguma mulher ou sabe de alguma mulher que passa por uma situação de violência. Todos nós sabemos, conhecemos, ou talvez até já passamos por isso. Mas adolescente, óbvio que não. Aí eu perguntei para eles, eu falei assim, olha, vocês conhecem? E eles, não conhecemos. Tá, mas deixa eu passar um exemplo para vocês. Vocês já se sentiram traídos pelos amigos de vocês, por algum amigo? Vocês já sentiram que algum amigo de vocês foi desleal com vocês? E óbvio, todos levantaram a mão. E eu falei para eles, agora pensem que uma mulher, ela projetou a vida dela toda com aquele agressor. Ela fez planos de ser feliz, de construir família, de criar os filhos, enfim. E de repente, aquela pessoa que ela projetou toda uma vida é quem vai começar a praticar violência contra ela e, infelizmente, pode ser até a pessoa que vai tirar a vida dela. Infelizmente, é uma realidade muito dura. Doutora Karen. Então, no meu caso também, fiquei muito sensibilizada com a família, assim, de imaginar os vídeos percorrendo, assim, o mundo e etc. Mais ainda pela criança, porque eu atendo muitas crianças e já chegaram alguns casos, assim, quando eu trabalhava em São Gotardo, de abuso, de violência, que a gente tinha que recorrer, né, ao Conselho Tutelar e à Delegacia da Mulher e etc. Infelizmente, a gente está tornando tudo tão natural
né? E tá ficando tudo tão normal, compartilhar essas coisas, fazer, né? Ter essas violências. E eu acho que foi até você que falou, que a gente tem que tratar as coisas com mais respeito, assim, até de ensinar as crianças, os meninos, né, a como agir, porque eu, por exemplo, eu fui criada num cenário para saber como eu devo me comportar, né? E mesmo com esse comportamento que eu fui criada, muitas vezes acontecem coisas, como a Kátia mesmo falou. A gente conhece muitas pessoas que já passaram por essas situações, amigas. Assédios são tão naturais, nas ruas, rodoviária, em todos os lugares, festas que a gente vai, né? E isso é tratado com tanta naturalidade e é um desrespeito. Não é um desrespeito como matar, agredir alguém, mas é um desrespeito. E para pular de uma coisa para outra, né, a gente diz que é um desrespeito muito grande. E é uma conta que não fecha. Se toda mulher conhece ou já passou por conhece alguém que já passou por uma situação de violência, alguma mulher, ou também já passou por uma situação de violência, por que a maior parte dos homens não conhece ou não tem nenhum amigo que é um agressor? A conta não fecha, né, Kátia? Não é uma conta que fecha, gente. É a compactação. Exatamente, é uma conivência, no mínimo uma omissão. Com certeza. Entendeu? Os homens são muito mais unidos do que nós mulheres. Muito mais, até nesse sentido de omissão mesmo. Verdade. Olha só, eu tenho que fazer um rápido intervalo, mas a Marli mandou pra gente. Parabéns pelo programa, quero mandar um abraço a todos, em especial a Franciele, minha linda sobrinha. Franciele, então responde lá. Ai, gente, muito obrigada. Minha família que tá aí me assistindo, tô muito feliz, obrigada. Um abraço, tia Marli, que mandou mensagem especial, e eu sei que a minha mãe, meu pai, minha irmã também tá aí assistindo. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. A Daiane mandou pra gente. Boa noite, Matheus. Muito triste o que aconteceu com Yasmin. Ele, na verdade, tirou o direito dela crescer do lado da pessoa mais importante pra ela. É com essa reflexão que a gente lê mais um recadinho da Edna. Boa noite, Matheus. Parabéns pela iniciativa do tema do programa. É preciso falar sobre o assunto. E depois do intervalo, a gente continua falando. Estamos de volta com o programa Espaço Feminino e hoje estamos falando sobre violência contra a mulher, estamos falando sobre feminicídio. A Marli Lopes mandou pra gente. Boa noite, Matheus, ótimo programa. Muito triste esse episódio, essa criança vai precisar de ajuda e muito amor também, com toda a certeza, viu, Marli? A Vânia Pereira. Boa noite, parabéns, Matheus Borges, pelo excelente programa e pelo tema de hoje. Vânia, muito obrigado, viu? A Maria Abadia, pauta de hoje é tão triste, eu concordo com você, viu? Mas tão importante abordar para que todas as mulheres em situação de risco sejam encorajadas a tomar uma atitude. Maria, essa é a nossa intenção, viu? A Fatinha, Fatinha, né? Boa noite, Matheus. Eu perdi minha filha também em 2014 com um crime bárbaro por um monstro que teve saidinha de Natal. Falar o quê? Difícil. O Danilo. Oi, boa noite, Matheus. Parabéns pelo programa de hoje. Obrigado, Danilo. Obrigado pela participação. Fabiola Felipe, boa noite. Estamos assistindo o programa e adorando ver a psicóloga Karen. Olha só, a gente segue então falando a respeito de feminicídio, de violência contra a mulher. E, infelizmente, o sentimento da criança, muitas das vezes, doutora, é banalizado, se é assim que eu posso dizer, né? É diminuído. Não, com o tempo vai esquecer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É por isso que eu falei anteriormente da importância da gente deixar tão claro assim que é uma morte, né? Que a pessoa não vai voltar. E também da importância da gente acolher esse sentimento, né?
Nesse sentido também de ouvir a criança, e lógico que não tem como acolher de uma forma, ela vai parar de chorar. Não é para deixar de chorar, é para ser acolhida, porque o choro também tem que acontecer, né? Quando a gente perde alguém, um animal de estimação, alguém vai embora, a gente também chora. A gente perde uma entrevista de emprego, perde um emprego dos sonhos, a gente também chora. Por que um choro de uma criança tem que ser tão travado assim, né? E é por isso que a gente tem que dar valor a todos esses sentimentos e acolher, abraçar, amparar, principalmente. E tem que ser uma pessoa da confiança da criança para fazer esse movimento. Doutora Kátia, a gente está caminhando já para o fim do nosso programa, mas o Disque Denúncia 180, ele passou por mudanças, né? Sim. Nós tivemos, infelizmente, alguns anos, um sucateamento do 180, tá? Que é o Disque Denúncias para crimes para violência contra a mulher, e agora nós tivemos uma reformulação. 180 é o canal de denúncias nacional, que você pode fazer, inclusive, denúncia anônima. E, principalmente, hoje ele também atende pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp eu sei que é um número diferenciado, 180, mas, enfim, pode mandar mensagem que o 180 vai informar. E principalmente as pessoas precisam saber que não é só para a denúncia. Às vezes você tem uma dúvida sobre a violência, você quer inclusive identificar se você está passando por algum tipo de violência, ou está vivendo, enfim, alguma situação desse tipo. Você pode, sim, mandar mensagem, ligar, perguntar, que as atendentes vão responder, vão orientar, enfim, vão... a partir dos detalhes que a pessoa der, vão orientar no que tem que ser feito, no que deve fazer. Doutora, o WhatsApp do 180, vou falar até, não sei se a gente vai ter condição de colocar na tela, mas é o 61996100180. 61 DDD 996100180. A gente vai colocar aí na tela, faço questão de repetir mais uma vez. DDD. Vou encaminhar para a minha direção, para a gente poder colocar na tela. Enquanto a gente vai colocando na tela, uma outra questão também é que nós temos o aplicativo Frida, que vai ser lançado amanhã, aqui em Patos de Minas, amanhã, né, doutora? Sim, a gente vai ter o lançamento amanhã, vai ser lá no CDL, desse aplicativo Chame a Frida. E ele vai ser, assim, extremamente importante. É um aplicativo aí da Polícia Civil, né, para essas vítimas de violência doméstica. E por que ele é tão importante? Porque, às vezes, a vítima, ela não tem condição de ligar, ela não tem coragem, e por esse chat, ela pode estar relatando o que está acontecendo com ela, e ela vai ser orientada, por exemplo, se ela precisa de uma medida protetiva, se ela precisa de um acompanhamento de psicólogos, inclusive a gente tem a Casa da Mulher, né? Até informação mesmo de descumprimento de medida protetiva, pelo que eu li, também vai poder ser feito pelo Chame a Frida. Então, lá vai ter, assim, um profissional especializado, dependendo do caso, ela pode ser transferida para falar diretamente aqui, para ir na delegacia. Então, a partir de amanhã, ele já vai estar podendo ser utilizado, e é bom a gente divulgar, porque muita gente não vai estar sabendo, não tem conhecimento. Então, a partir daí, pode ser que salve uma vida, né, Matheus? Esse é o nosso principal objetivo, né? É o objetivo do aplicativo, do telefone, Mateus, também do programa. Eu sei que nós estamos estendendo, mas assim, para vocês entenderem a importância de um programa como esse. Sábado nós estávamos numa atividade lá na Feira do Produtor Rural, da UAB, e algumas senhorinhas vieram conversar comigo. Quando eu falo senhoras, já eram mulheres mais velhas, enfim. E elas chegaram em mim, você é a Kátia. Eu falei, sim, sou eu te vejo na televisão. E assim, quando elas falaram isso, a conta que eu fiz foi o seguinte: tem mulheres que passaram a vida inteira ou foram condicionadas a acreditar que alguns tipos de violência eram normais e que elas a gente chega até elas, a gente consegue fazê-las mudar e entender que não é normal. E assim, eu estou dando esse exemplo para você entender o quanto a gente precisa sempre falar a respeito. E eu sei que vocês falam, tá? Não é só no Agosto Lilás, não é só no mês de março, porque a gente só vai mudar de fato esse cenário a partir dessa educação, dessa civilidade que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E a gente só vai conseguir isso contando com bons profissionais como vocês. Doutora, muito obrigado. Volte sempre ao nosso programa para falarmos sobre tantos outros assuntos. Doutora Karen, obrigado pela participação. Muito obrigada. Um abraço aí a todo mundo que está assistindo, minha família. Um grande beijo.
Doutora Franciele, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. Matheus, eu que agradeço. Assim, é muito importante para a gente estar aqui falando desse assunto. Eu fico muito feliz pela NTV abrir, né, um espaço para falar disso, e um abraço para minha família e meus amigos que estão aí me assistindo. Doutora Kátia, gratidão sempre pela participação e disponibilidade. Imagina, eu estou sempre à disposição, você sabe disso, tá? Eu te agradeço. E olha só para a gente poder dar uma relaxada, a Marlene participando aqui. Boa noite, Matheus. Parabéns pelo excelente programa. Que Deus ampare essa criança tão pequena e indefesa. Amém. Que Deus console toda essa família. Marley, parabéns a todas e a você, minha linda filha. Parabéns, Matheus. Você arrasa. Muito obrigada por estar dando apoio às mulheres guerreiras. É sua mãe? Minha mãe. Tá aí, mandado, então, o recado. E olha, gente, então, muito obrigado mais uma vez a todas pela disponibilidade, participação aqui. E só pra gente agora dar uma quebrada aqui, né, já que falamos de um assunto tão sério. Doutora Kátia, a senhora não é maravilhosa. A senhora é espetacular. Tá bom? Gente, obrigada. Obrigado, gente. No Twitter eu agradeço. Obrigado, gente. E olha, muito obrigado a você que tem casa pela sua companhia. Muito obrigado pela participação aqui no programa Espaço Feminino. Nossa edição vai ficando por aqui, mas acione sempre 180. Denuncie. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Fiquem todos com Deus.